E a palavra ela se renova. Amém. Não é minha Nós estamos Deus, tu conhece meu interior. Aleluia. E também vê toda a minha dor. Tô ansioso, Deus, Deus. Meu coração está acelerado e quase todo dia ele fica angustiado. Me socorre, Deus. Oh, meu Senhor, Deus, tu disse que do outro lado eu ia cantar, mas essa dor eu não consigo nem me movimentar. Me socorre, Deus, eu estou desesperado, eu vim aqui pra gente conversar. Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti, vem me ajudar, deixa eu ver me tirar. Eu estou desacreditado, eu estou desesperado, só sinto vontade de morrer. Vem me socorrer. E hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade. Meu coração não tem mais fé, eu não consigo nem ficar de pé. Eu te magoei a fé, te entristeci, mas mesmo desse jeito eu me rendo. E hoje eu vim aqui pra dizer o que eu estou sentindo, que a minha mente está se dividindo, meu coração está partido. Estende a tua mão, e quando eu tiver em adoração, foi só te adorando que eu me sinto feliz. Aleluia, glória a Aleluia. Filho meu, porque teu coração está batendo forte assim? Ainda está dizendo que não vai conseguir. Eu sou teu amigo, filho. Filho meu, de todas as promessas que eu fiz pra ti, todas elas no meu tempo vai se cumprir. Eu sou o teu amigo, filho. Filho meu, tu lembra quando eu disse para Abraão
questão de tempo, esse vento, ele vai passar. Aleluia. Eu creio que esse vento ele vai passar. Muitas vezes nós pensamos que o vento não vai passar. Pensa que a gente vai continuar na tempestade. Mas esquecemos de uma coisa: aquele que está no barco, ele não sai do barco para deixar eu e você só, não. Ele continua comigo e com você. Abrindo a vossa Bíblia no livro de Marcos 5, o 25, que vai falar de uma certa mulher. Aleluia. A Bíblia do Senhor, e cada vez que a gente abre, o Senhor ele vai derramando uma revelação nova na minha e na tua vida. Quando a irmã Marlene hoje disse a mim de manhã, disse: ó irmã, é a irmã que está trazendo a palavra hoje. Eu disse: meu Deus. Mas o Senhor, ele botou rapidamente no meu coração. E ainda botou mais outra, para mim mais escolher, porque Deus ele faz dessa maneira. Aleluia. No livro de Marcos 25. A diaconisa Fátima podia ler para mim? Amém. É aqui, minha amada. Do 25 até o 26. É 5, 25. É. Aleluia, Deus fiel. 5, 25. Marcos. E a certa mulher que havia 12 anos tinha fluxos de sangue. Só. 26. E que havia padecido muito, com muito médico, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Aleluia, pode se sentar, que o Espírito Santo de Deus é que vai falar comigo com você. Eu creio que você já ouviu muitas vezes essa palavra, mas eu creio que o Senhor vai me dar uma palavra nova, porque Ele faz dessa maneira. Aleluia, a gente vamos observar dessa mulher. Essa mulher há 12 anos, essa mulher compadece de um fluxo de sangue, nós como mulheres, uma hemorragia, né? E a gente vamos observar que tudo que essa mulher tinha, ela gastou com a medicina. Tudo que ela poderia, carnalmente, ela gastou. Ela gastou com todo tipo de médico ali. Chegou o momento que o dinheiro acabou. Os médicos disseram: mulher, para tu não tem mais chance. E disse, eu creio ali, que não teria mais como aquela mulher viver, teria o tempo necessário. Mas aquela mulher, ela fica sabendo ali também que Jesus está passando ali. Então, se ela fica sabendo que Jesus está passando ali, ela já tinha ouvido falar de Jesus. Ela já tinha ouvido falar dos milagres que Jesus fazia. E que Jesus ressuscitava, que Jesus curava o leproso. Então aquela mulher ali, ela ficou sabendo, porque ninguém vai atrás de ninguém sem saber sobre a vida daquela pessoa. Então ela sabia quem estava passando ali. Então aquela mulher, ela determina dentro da sua casa, ela determina dentro do seu lar e diz: eu apenas tocarei na orla dele e eu creio que eu vou ser curada. A fé daquela mulher, a fé foi tão grande dela, que quando ela toca, um milagre acontece. Mas antes dessa mulher receber o seu milagre, ela teve que passar por uma grande multidão. Porque eu e você, para receber a bênção, tem a dificuldade. Mas a gente precisa vencer todas elas. A gente precisa vencer todas as dificuldades, para que a gente venha conseguir o nosso milagre. Barreiras são muitas, porque precisa a gente vencer cada uma barreira, para que a gente venha conquistar o nosso milagre. Eu não sei qual é o teu milagre, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei o que você entregou ao Senhor, eu não sei o que você está esperando. Mas sei de uma coisa: você vai receber, mas também você tem que lutar por ela. Mas também você tem que lutar. Um dia Jesus disse a mim, usou a boca de alguém e disse para mim: tu quer receber? Mas fica sabendo que não vai ser fácil não. Que eu não dou nada fácil não a ninguém não. Precisa você lutar e vencer. Porque aquele que luta, ele vence. Mas aquele que se recua, ele nunca vence. Então o que eu e você estamos passando,
Eu já passei também. Não é fácil, mas também não é impossível. Aleluia. Porque chega um momento da nossa vida que a gente vai dizer assim: até quando isso? Aí o Senhor disse: está doendo? Como a irmã Milena disse: mas você está aprendendo no meio disso tudo. A dor, a dificuldade não vem para nos matar. Pensamos sim que vamos até morrer. Pensamos sim que nós não vamos aguentar, que não vamos suportar. É verdade. Mas o Senhor disse: eu sou a tua força. Tu não diz que eu sou a tua força? Então adora. Porque muitas vezes eu dizia: Senhor, tu és o meu escudo, a minha fortaleza. Aí chegou o momento da dificuldade. Aí o Senhor dizia a mim, dentro da minha casa, dizia: tu não dizia que eu sou a tua força? Então me adora agora. E eu tinha que, dentro da minha casa, adorar. E eu tinha que expressar minha gratidão a Deus no momento de dificuldade. Aleluia. Como muitos sabem da minha história, muitas perdas eu tive que passar. E o Senhor dizia: me adora. Me adora no meio da dor, no meio da luta, no meio da dificuldade. Imagina essa mulher vendo frutos de sangue ali que não poderia viver a sua própria vida, não poderia ter amizade com ninguém. Porque se a gente for observar leprosos, mulher de frutos de sangue, alguém que tivesse qualquer enfermidade, ela não poderia estar no meio da sociedade. Ela teria que ter um lugar reservado. Imagine você ter uma família e não poder visitar você. Será que não é sofrido? Como não estava a estrutura daquela mulher? Já ainda sofrer o fluxo de sangue, ainda psicologicamente. Como é que não estava a mente daquela mulher? E quantas pessoas que chegaram e diziam: não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Isso é o Espírito Santo que está me dando aqui, vai sentar, porque ele é minha testemunha. Eu vou passar o dia todo indo. Imagine ali. Muitas pessoas dizendo: não tem mais jeito. Cada um médico que chegava, eu creio assim, dizia uma mulher: não tem mais jeito pra tu. Aí isso é um milagre. Isso é um milagre que pode fazer isso aí. Mas sabe o que eu acho lindo? Que o meu Deus, ele é especialista em fazer milagre. Ele é especialista de resolver aquilo que eu e você não pode. Porque se a gente for resolver, nós perdemos. Nós perdemos batalha se a gente for. Nós perdemos. Porque se a gente se levantar para resolver, o meu Deus, ele se sente de valor só. Aleluia. Porque muitas vezes eu quis resolver algumas dificuldades da minha vida, o Senhor se sentava e dizia: vai. E eu quebrei a minha cara. Aleluia. Mas hoje em dia eu me sinto e o meu Deus se levanta. Então faça assim. E aquela mulher, ela determinou. Porque a fé, ela vem daqui de dentro. Olha. Vem daqui de dentro. Aleluia. E aquela mulher, ela teve que enfrentar uma grande multidão. Não sei como ela foi. Como muitas pessoas falaram. Não sei se ela foi correndo, não sei se ela foi andando, se arrastando. Mas sem dizer uma coisa, que ela chegou. Ela chegou ao seu milagre. E a multidão era grande, porque onde Jesus passava, grande era a multidão que acompanhava Jesus. Grande era a multidão. E ali aquela mulher, ela determinou, ela disse: apenas tocar, eu creio, eu vou ser curada. Aleluia. E quando aquela mulher, ela rompe aquela multidão que toca em Jesus, Jesus, ele sentiu o poder. Jesus, ele sentiu a fé daquela mulher. Então ele para aquela multidão e pergunta: quem me tocou? Será que o Senhor não sabia quem tocou ele? Ele sabia. Mas a cura daquela mulher precisava ser feita ali, eu creio. Porque tem cura que Jesus, ele sabe que precisa dizer a muitos. Para que muitos saibam, para que não desprezem mais. E aí a gente vamos ver que quando Jesus pergunta: quem me tocou? Os discípulos
versículo diz: Senhor, são tanta multidão, é tantas pessoas, Senhor, te apertando. E tu me pergunta: quem te tocou, Senhor? Aí o Senhor olha para ele, aquele discípulo, e diz: quem me tocou foi diferente. Aleluia. Quem me tocou foi diferente. Muitas vezes a gente fica ali, ó, pedindo tudo a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Toma ali, sempre a mesma coisa. Mas quando a gente toma uma atitude diferente, igual a Ana tomou, que aquele homem toma a Ana como embriagada. Eita glória! A tomar a atenção do Senhor. E foi essa atitude que essa mulher tomou. Ela poderia ter ficado ali dentro da sua casa, esperado a morte. Mas aquela mulher, ela tomou uma atitude. Eu vou no meu milagre. E aí Jesus olha para aquela mulher que com tanto medo, essa mulher estava ali. Solta o fio. Aleluia. Solta o fio. Aleluia. Soltar? Sim. Aleluia, soltei. Glória. E a gente vamos observar ali que aquela mulher, ela teve muito medo de dizer que foi ela, mas ela disse toda a verdade. E o Senhor, ele vai dizer aqui no versículo 34. Grande filha. Deixa eu ver. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Aleluia. O Senhor, ele precisava dizer ali aquela grande multidão, que aquela mulher, ela foi curada. E no meio de tanta multidão, só ela que tocou diferente. Só ela que tocou ali diferente. Aleluia. Ela tocou em Jesus diferente ali. Então eu e você, essa tarde, nós tocamos em Jesus diferente. Porque muitos estão em casa com frio, não quiseram vir. Só Deus sabe o que aconteceu de muitos não chegar aqui. Mas eu e você decidimos tocar diferente no Senhor. Nós decidimos tocar no Senhor com a nossa fé. Aleluia, a palavra do Senhor vai dizer: se a nossa fé for o tamanho do grão de mostarda, nós podemos transportar uma montanha para outra. Então, no meio da dificuldade, usa a fé. Aleluia, chame a atenção de Deus. Se for necessário, faça um voto para Ana. Aleluia. Se for necessário, faça um voto. Aleluia. Que Deus, ele se agrada quando eu e você façamos um voto para Ele. Aleluia, não temos nada, mas no meio das dificuldades lançamos um voto e dizemos: Senhor, faça esse voto, Senhor, mesmo sem estar vendo nada, mas eu creio, já está acontecendo. Já está acontecendo o sobrenatural. Mas, Senhor, a minha fé é tão pequenininha, é essa fé mesmo, que vai fazer o teu milagre acontecer. Então, quando essa mulher usou a fé, use a sua. Que não desista do seu milagre. Não desista. Aleluia. Porque o Senhor, ele se agrada quando eu e você estamos crendo mesmo sem ver nada. Aleluia. Olha, para mim chegar onde eu cheguei, tive que lutar muito. Foi muita renúncia. Se eu fosse obedecer a carne, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor para curar, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Aleluia. Nunca tome uma atitude sem perguntar a Deus: Senhor, é essa a tua vontade? É esse o teu projeto? Esse é o teu propósito? Porque senão vamos sofrer lá na frente. Aleluia, vamos sofrer. E eu passei no mês passado, no mês de julho, eu passei por uma luta tão grande espiritual, que muitas vezes eu corria para casa de Sirineu e dizia: Sirineu,
ora por mim, eu estou precisando. Será que eu não pude passar porque sou crente e eu não passei por luta? Passa sim, passa sim. Que até Jesus, ele sentiu a dor que ele ia passar. Aleluia, no Getsemane, que eu não sei falar essa palavra. Vocês como sabem, Jesus, ele suou sangue. E eu confesso, o Senhor me permitiu passar pelo algo que eu disse: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, nessa dificuldade que eu estou aqui. Senhor, se foi alguma brecha, alguma coisa, se eu dei, Senhor, em nome de Jesus. Mas se for da tua permissão, Senhor, que eu passe. E esses dias o Senhor disse a mim, disse: eu só permiti a sexta, porque a sétima eu não permiti que acontecesse na tua vida. Eu só permiti até a sexta, mas a sétima eu não deixei, porque eu sou Deus e vou colocando na tua vida. Sabe por que Deus me permitiu passar por depressão? Para que eu viesse saber o que muitos passam. Para que eu não desprezasse, porque muitas vezes nós criticamos alguém, mas vamos passar pelo aquilo que alguém passa. Porque eu criticava muitas vezes até a minha mãe. Eu disse: mas para mim não só fica sem que está com depressão e essas coisas. Aí o Senhor permitiu que eu passasse, para que eu não desprezasse, porque eu não sei da tua luta, eu não sei da tua dificuldade, eu não sei das tuas lutas. Então muitas vezes o Senhor disse: eu permiti. E eu só permiti até a sexta, porque a sétima eu não deixei. Será que o Senhor não me conhecia? Muitas vezes eu corria para casa da irmã Milena e dizia: irmã Milena, ora por mim, que eu estou passando assim. Mas também eu não contava a ninguém, porque eu sei que muitas vezes ninguém vai saber escutar o nosso testemunho, pode até nos criticar. Mas o Espírito Santo de Deus, eu contei a pessoa certa que poderia me ajudar. Nem a minha mãe eu contei, porque eu tinha que mostrar força. Porque o Senhor, Ele diz a mim que muitas vezes são pessoas que eu tenho que ajudar mesmo eu tendo dificuldade. Eu não posso demonstrar as minhas enfermidades muitas vezes que acontecem conosco. O Senhor diz: fique forte, mostre força, porque eu sou a tua força. E muitas vezes eu tenho que mostrar uma mulher guerreira, glória. Mas o Senhor sabia das minhas noites e das minhas dificuldades. E o Senhor, Ele disse: foi até aqui, a semana passada. O Senhor disse: eu permiti até a sexta, a sétima eu não deixei. Porque Deus, Ele prova a mim e a você do jeito, da maneira que Ele quer. Ele nos coloca na prova. Muitos desertos e você entra, mas tem deserto que Deus nos deixa passar, porque é da permissão dEle. E eu confesso, para a glória de Deus, o Senhor não deixou mais que acontecesse isso na minha vida, porque a sensação era terrível. Mas sabe por que o Senhor me deixou passar pelo isso? Para que eu pudesse ajudar os feridos. Para que eu pudesse ajudar os feridos que muitas vezes estão sorrindo, mas está precisando de um abraço. E é tempo da gente dar a mão ao outro, socorrer. Aleluia. Porque tem pessoas que estão precisando de mim e de você. E muitas vezes não pode contar as suas dificuldades, mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos ajuda para que a gente venha ajudar outras pessoas. Então essa mulher, ela teve um fluxo de sangue. E eu tive essa enfermidade. Mas o meu Deus, Ele é glorificado. Eu disse ao Senhor, eu disse: Senhor, aleluia, de madrugada eu disse: Senhor, se é da tua permissão, Senhor, me ajuda. Aleluia. Se é para me ajudar alguém, Senhor, me ajuda. E nunca mais eu critico ninguém, porque muitas vezes a gente critica hoje, mas amanhã
aquilo que a gente criticamos ou julgamos, vamos passar. Vamos passar. Não passamos se Deus não permitir, mas se Ele permitir, nós vamos passar para que a gente venha saber muitas vezes o que é que nosso irmão está passando. Aleluia. Se é uma dificuldade, se é uma necessidade, então que a gente possa dar a mão um ao outro. Porque eu falar de amor aqui é muito fácil. Eu pegar a palavra aqui e dizer amor, 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 e o meu coração não tiver amor, é em vão. Então a gente tem que se compadecer. Amor é aquele que eu se compadeço com a tua dor. Esse sim é o amor. Quando você está sofrendo, passando uma dificuldade, eu te ajudo. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus me deu até aqui. Eu creio que essa palavra lhe ajudou. Eu disse, Senhor, um dia eu vou contar. E teve um tempo certo de eu contar esse testemunho. Porque a gente temos que contar o que Deus faz na nossa vida. Aleluia. Nós temos que contar, nós não podemos abafar, não. Aquilo que Deus faz, nós não podemos abafar, não. Tem que contar. Aleluia. Eu agradeço ao meu Deus. E também queria pedir oração pela minha mãe. Ela não veio hoje, mas eu sabe de todas